Perfeito. No passado também nós associávamos muito o desenvolvimento da ciência que levava ao desenvolvimento da tecnologia. Em que medida esse processo inverteu, digamos, é a tecnologia que exatamente dimensiona o desenvolvimento da ciência e das pesquisas? Porque no passado, para se fazer uma pesquisa, existia uma dificuldade muito grande, geográfica, a nível global, para compartilhar as experiências científicas, né? Os conhecimentos, a produção científica. Os momentos dos congressos, dos eventos internacionais da área da ciência que permitiam essa comunhão de informações na área da ciência e tecnologia. E o acesso à informação também era muito custoso. As pessoas que não estavam, os pesquisadores que não estavam nas cidades, nos países mais centrais, tinham muita dificuldade de acesso à informação de qualidade. E hoje em dia isso ficou banalizado no sentido de ser franco, de ser barato, de ser acessível a todos. Então, a comunicação e a informação trazida pelas novas tecnologias produziram uma alavancagem muito grande na matéria-prima que a ciência e a tecnologia precisa, que é a produção de informação e comunicação. Vindo agora para a educação, que mudanças essas novas tecnologias trazem para a educação? Perfeito. Esse é o tema que a gente está tão preocupado em discutir. Eu costumo fazer uma analogia metafórica de um grande rio caudaloso que desce uma montanha cheio de pedras e que as águas vão naquela turbulência se chocando, e esse momento é o momento das organizações, é o momento das empresas que estão vivendo as transformações com toda a intensidade daquela corredeira. E existe uma margem desse rio, que tem uma pedra que se lança um pouco mais sobre as águas, um galho de árvore que se debruça e faz um remanso de águas tranquilas, né? Então a percepção que às vezes se tem é que a educação ficou um pouco ao largo desse turbilhamento central de mudanças. E ela ficou com isso numa zona de conforto e não se apropriou dessas mudanças como deveria ter acontecido. Então a sociedade avançou, mudaram seus paradigmas e ao mesmo tempo a gente ainda insiste no modelo educacional que é antiquado, inadequado a um mundo que demanda um outro ritmo, né? E uma outra ferramenta, uma outra maneira de ser feitas leituras desse novo mundo. Então o desafio para a educação é enorme, porque ela tem que recuperar um tempo perdido, se apropriando dessas tecnologias, e não só a apropriação por conta de investimentos na área de equipamentos, de hardware e software, mas acima de tudo na área do people, né, das pessoas. As pessoas é que precisam ser preparadas, as pessoas que precisam ser sensibilizadas, capacitadas, né, habilitadas a utilizar com fluência essas tecnologias para fins pedagógicos. Isso. E desculpa, Geraldo, ainda concluindo que é importante esse fechamento, a gente fala muitas vezes da alfabetização tecnológica do professor. Ele é um centro dessa questão, mas não é só a preocupação nossa. Existe também a necessidade das instituições de ensino incorporarem essa cultura, né? Essa cultura alavancada, mediada pelas tecnologias. E o próprio alunado ser preparado para isso. Ou seja, é uma reconstrução total da escola, né? Esse descompasso entre as novas tecnologias que avançaram muito e a escola que ficou um pouco alheia a esse processo, deu tempo para que exatamente os professores e as próprias instituições de ensino se preparassem adequadamente para incorporar a nova tecnologia, ou não? Não, acredito que não. Evidentemente que a gente pode ter experiências bem-sucedidas, mas isoladas. Sim. Numa escala nacional, né, a gente ainda está devendo uma quantidade muito maior de casos bem-sucedidos de incorporação com sucesso dessas tecnologias. Porque também se cairmos no equívoco de simplesmente comprar computadores, com acesso à internet, com bons softwares, e pensarmos que estamos fazendo uma educação moderna, estaremos cometendo um equívoco tão grande quanto não fazer. Sim. Então, o importante é que o projeto tenha uma profundidade, uma complexidade maior, porque não depende só de investimento. O investimento, sim, é de hardware e software, investimento financeiro e econômico, mas, acima de tudo, investimento em pessoa, né, em pessoal. Perfeito. Porque no segundo bloco nós voltamos analisando a influência das novas tecnologias na ação pedagógica, tanto dos professores quanto dos alunos. E também ver em que medida, digamos, as instituições de ensino se atualizarem em termos tecnológicos para permitir que as novas tecnologias sejam exatamente meios para melhorar a qualidade da nossa educação. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o coordenador da Universidade do Rio de Janeiro, André Ladeira. Um instante só, voltaremos já.
Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o coordenador da Universidade do Rio de Janeiro, André Ladeira. O tema da nossa conversa é educação e novas tecnologias. No primeiro bloco, nós situamos o grande progresso que houve nas novas tecnologias, a sua incorporação à produção e as mudanças que ela vem ocasionando na sociedade. E terminamos o bloco já introduzindo o tema das mudanças provocadas no campo da educação, né? Que mudanças essas tecnologias elas trazem na atividade pedagógica? Em que medida, digamos, elas afetam diretamente as atividades do professor? Um novo professor, ele diferentemente do professor do passado, que era um professor que ele era detentor de todas as informações, né? Porque o aluno, quando muito, tinha um acesso ao livro. Dependendo da geração da educação que a gente está falando, até o livro era um obstáculo. Então o professor era a figura única, era o único portal pelo qual os alunos tinham acesso às informações. O professor desempenhava um papel, então, de fonte de informação. E hoje, nesse novo acesso digital às informações, o professor não precisa mais desempenhar esse papel, até porque ele não vai ser completo se tentar fazê-lo, porque a quantidade de informações que hoje estão disponíveis, né, no mundo digital é incomensurável. É toda a experiência humana que está depositada no ambiente virtual. Então o professor assume novos papéis, né, dentro do processo educacional. E esses papéis estão relacionados muitas vezes à busca de boas oportunidades de aprendizado, bons endereços na internet, boas práticas pedagógicas, muito planejamento escolar, porque a gente também não acredita que seja só pelo caminho das tecnologias que a gente pode produzir uma educação de qualidade. Ela é mais um meio pelo qual a educação pode melhorar. Mas a gente acredita ainda na aula dialogada, na aula expositiva, nas atividades de laboratório, nas visitas técnicas e tantos outros momentos que são clássicos da educação e são ainda muito importantes e acho que sempre serão. Então, para o professor, ele assume um novo papel, né, em que ele vai ser um mediador entre o processo de aquisição de informações desses alunos e a sua construção de conhecimento. Os professores estão atualizados e preparados exatamente para esse novo desafio? Certamente que não. Nós chamamos de alfabetização tecnológica do professor. Essa nova alfabetização, eles não estão preparados, né? Muitos têm o expertise, têm a cultura e a excelente formação das suas áreas tradicionais de conhecimento. Mas a formação com a fluência tecnológica necessária para que eles possam utilizar essa mediação tecnológica, essa capacitação, em geral, não acontece. Evidentemente que esse quadro está mudando, a partir muito mais, às vezes, da iniciativa do próprio professorado e algumas iniciativas isoladas, seja do universo do ensino público, do universo do ensino privado, mas ainda assim a gente acredita que é muito lacunar, que essa apropriação do uso dessas tecnologias ainda carece de uma expansão muito maior para a área docente. E os novos professores estão sendo exatamente preparados dentro desse novo paradigma pedagógico? Jorolete, não acredito. Do pouco que eu tenho observado alguns currículos da área de licenciatura, de pedagogia, de formação de professores, eu acho que essa visão, né, da apropriação crítica das tecnologias, da alfabetização tecnológica, ela ainda é muito lacunar, ela ainda é muito deficitária. Quantos anos nós vamos levar ainda exatamente para recuperar esse atraso? Eu acho que a sociedade vai reclamar que esse atraso salte etapas, porque o setor produtivo já reclama do setor educacional ao ponto de produzir suas próprias soluções em termos de formação de seus profissionais. A universidade corporativa é um exemplo disso. Então, a universidade vai ter que queimar etapas, vai fazer um desenvolvimento num espaço de tempo muito menor do que poderia fazer se tivesse acordado há mais tempo ou se já estivesse acordando agora. Mas eu acho que a reclamação da sociedade por uma educação de qualidade mais contextualizada com a realidade vai ser alguma coisa que vai ser imposto, né? Vai ser por uma imposição do que por um processo natural.